Olá, eu sou Davi Toches Murta, aluno de História do Pensamento Econômico 1, e hoje estarei apresentando um trabalho da mesma matéria. Bom, primeiramente estarei lendo as perguntas e logo após respondê-las. A primeira pergunta foi: todos os mercantilistas confundiam riqueza com moeda, ouro? Por que essa interpretação é comum? Bom, como ponto de partida para a resposta da pergunta, vale ressaltar que não eram todos os mercantilistas que confundiam riqueza com moeda. Porém, essa interpretação, acabou se tornando muito comum. Isso se deve a diversos fatores. Um deles, talvez o principal, seja por conta do pensamento smithiano. O filósofo escocês descreveu o mercantilismo como um sistema que equiparava a riqueza ao acúmulo de ouro e prata. Ele dizia que os mercantilistas promoviam políticas protecionistas, como tarifas, subsídios, etc. Tudo isso para garantir um superávit comercial e, assim, atrair metais preciosos. Além disso, Adam Smith dizia que os mercantilistas ignoravam o verdadeiro valor de uma nação, que estava em sua capacidade produtiva e do bem-estar da população em geral, não no estoque da moeda. Por exemplo, Thomas Moon defendia que o ouro era um meio para estimular o comércio e a produção, enquanto Charles Davenant afirmava que a verdadeira riqueza estava no produto, do trabalho e da terra, não no metal em si. Para finalizar minha resposta, voltarei a Adam Smith, uma vez que sua crítica serviu para justificar o liberalismo econômico e a rejeição ao intervencionismo estatal. Além disso, muitos economistas clássicos e neoclássicos basearam-se na interpretação de Smith sem examinar os textos mercantilistas originais. De fato, alguns autores mercantilistas realmente priorizavam o metalismo, porém não eram todos, então está errado dizer que todos os mercantilistas confundem riqueza com moeda. A segunda pergunta foi: a fisiocracia possui uma teoria do valor? E por que isso é importante? E não, a fisiocracia não desenvolveu uma teoria do valor. Isso é importante porque a falta de uma teoria do valor compromete a coerência da análise fisiocrática, especialmente em dois aspectos fundamentais. O primeiro seria em relação à dificuldade em medir o excedente, uma vez que não era possível comparar grandezas físicas heterogêneas, ou seja, os fisiocratas eles definiam o excedente como a diferença entre a produção agrícola e os insumos usados. Já o segundo está relacionado à limitação na análise econômica, uma vez que sem uma teoria do valor, os fisiocratas não conseguiam explicar o preço dos bens não agrícolas e a dinâmica de mercados não agrícolas. A terceira pergunta foi: o que os documentários de Chomsky, ABC do Liberalismo e Naomi Klein têm em comum? Além disso, o que foi falado em sala de aula que pode ser associado aos documentários? Bom, a primeira associação, e a mais óbvia, seria em relação à crítica ao neoliberalismo. Todos denunciam as políticas econômicas neoliberais como ferramentas para beneficiar grandes corporações e as elites em detrimento da maioria da população. Além disso, é possível relacionar os três documentários com a crítica à manipulação de crises. Por exemplo, o documentário de Naomi Klein, A Doutrina do Choque, mostra como governos e corporações aproveitam de desastres, sejam golpes, guerras ou crises econômicas, políticas, para impor reformas impopulares. Já no documentário O Fim do Sonho Americano, de Chomsky, é mostrado como a democracia é minada por interesses corporativos que exploram crises para aumentar seu controle. Por fim, é possível também falar sobre o filme ABC do neoliberalismo, que expõe como o neoliberalismo se espalhou globalmente, muitas vezes através de crises e intervenções antidemocráticas. Continuando com a análise, é possível citar o papel dos Estados Unidos em toda a situação, uma vez que Chomsky e Klein destacam o papel dos Estados Unidos e de instituições como o FMI e o Banco Mundial em impor políticas neoliberais em outros países, muitas vezes através de coerção ou de força. De certo modo, é possível dizer que os três filmes mostram como o neoliberalismo leva ao aumento da desigualdade, à precarização do trabalho e ao desmonte dos direitos sociais. Também é possível relacionar o que foi falado em sala aos documentários. É válido apresentar várias críticas ao neoliberalismo, principalmente devido à visão ortodoxa de economia que o neoliberalismo possui. A fé em mercados eficientes, a influência das elites e do mercado financeiro na sociedade,
O desmonte do estado de bem-estar e de programas públicos e o fracasso na crise de 2008 são temas que criticam o neoliberalismo fortemente discutidos em sala de aula. Por fim, estarei respondendo a pergunta 4, que foi: sobre Smith, por que Heilbronner usa o adjetivo maravilhoso para se referir ao mundo imaginado por Smith? O adjetivo reflete a genialidade e o otimismo de Smith, que mesmo diante de um mundo tão brutal, imaginou um sistema econômico autossustentável e progressista. Uma visão tão grandiosa que para Heilbronner merece ser chamada de maravilhosa. Essa visão é considerada maravilhosa por alguns aspectos, como, por exemplo, a mão invisível do mercado. Smith enxergava que a competição viria como uma força que, sem planejamento central, organizaria o mercado, distribuindo os recursos de forma eficiente e trazendo aquela ideia de um mercado autorregulador. Por fim, vale ressaltar que o filósofo escocês acreditava que essa ideia de mercado seria capaz de levar a sociedade a uma melhoria gradual, mesmo que não fosse de forma intencional. Além disso, ele defendia que a riqueza deveria ser medida pelo consumo das massas e não pelo acúmulo de ouro e prata das elites, sendo essa uma visão extremamente radical e igualitária para a época. E essa foi a minha apresentação do trabalho de História do Pensamento Econômico 1. Agradeço por ter visto até aqui.